Fazendo um pequeno preâmbulo sobre o ego e os mecanismos de defesa. Há uma obra de Anna Freud, filha de Sigmund Freud, sobre o ego e os mecanismos de defesa, uma abordagem por Anna Freud. Nós percebemos que à medida que as instâncias do ego se esforçam por restringir os impulsos do id, né, aquele repositório de pulsões instintuais, por métodos próprios, todo esse esforço que vise de algum modo mobilizar o sujeito para uma tomada de decisão, a chamada responsabilidade, colabora para a atuação da sua maturidade psicológica. E esse impulso surge em cena sempre como um perturbador da paz reinante. Esse esforço de tornar-se mais consciente de quem se é, trabalha para, na verdade, tentar eliminar certos recalcamentos, que foram, com o passar do tempo da nossa constituição subjetiva, laboriosamente realizados, para afastar da consciência tudo que fosse desprazeroso. E destruir, essa é a intenção, de revisitar esses conteúdos, né? Tentar, como se a gente estivesse desenterrando, né? Esses recalcamentos, essas repressões que foram feitas. Nós estamos também tentando destruir formações de compromisso, cujo efeito era, mesmo que de forma patológica, fazer com que as coisas estivessem mais ou menos acomodadas com o nosso ego. Então, isso funcionava de forma egocintônica, mas não deixava de gerar sintomas como sinais de conflito psíquico. Mas para que a gente possa tratar os sintomas, é necessário mergulhar nas raízes do inconsciente para descobrir as causas do sofrimento. E esse processo é um processo, digamos assim, de perturbador, né, da paz, entre aspas, que estava antes reinante. Ou seja, é como se, muito laboriosamente, o ego tenha se encarregado de varrer cuidadosamente todas as sujeiras, digamos assim, para debaixo do tapete e acomodá-las ali da melhor forma possível, com a recomendação de que a sujeira ficaria lá e ninguém jamais mexeria. E aí vem alguém, num ápice de proatividade, sabe aquelas pessoas que querem resolver tudo e tirar tudo a limpo? O desejo de resolver essas questões conflituosas, colocando todos os tapetes e os móveis para cima e convocando todos os esforços e investimentos psíquicos para fazer uma faxina geral. Então, o que é esperado ocorrer dentro do nosso psiquismo regido por forças que se mobilizem todas as defesas possíveis e imagináveis, contrárias ao enfrentamento, como se tivesse sido detectada uma espécie de ameaça, cuja percepção é, na verdade, resultado de uma forte resistência. Então, nós tendemos a resistir em relação a alguém ou algo que nos mobilize da neurose formada. Né? A gente está acostumado com os sintomas, a gente já conhece isso desde que o mundo é mundo e desde que a gente se reconhece por gente. Então, mexer nisso é desconcertante. Então, o ego assume, assim, uma posição de antagonista ao próprio desenvolvimento ou amadurecimento psicológico, por mais incrível que isso possa parecer. Né? Então, a palavra defesa serve para descrever essa luta, a luta do ego contra ideias ou afetos dolorosos insuportáveis. A palavra defesa está presente na teoria freudiana, especialmente e por primeira vez no texto de 1894, quando Freud escreve As Neuropsicoses de Defesa, e ela é empregada aí e em trabalhos posteriores, como A Etiologia da Histeria, observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, que foi uma complementação a esse trabalho, e também numa obra posterior, Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926, que Freud afirmou pensar que seria uma vantagem utilizar defesa desde que fosse empregado explicitamente como uma designação geral para todas as técnicas de que o ego faz uso ou se serve em conflitos que possam redundar em neurose, em relação ao qual o recalcamento é um método especial de defesa.
Então, todos os métodos defensivos até hoje, descobertos pela análise, servem a uma finalidade única: auxiliar o ego na luta com a sua vida pulsional. Então, é uma forma que o ego tem de, entre aspas, viver em paz. E são motivados por 3 principais tipos de angústia a que o ego está exposto, né? Inibições, sintomas e ansiedade, a obra de 1926, é também conhecido como inibições, sintomas e angústia, né? Só para uma explicação. E esses 3 principais tipos de angústia ao que o ego está submetido são basicamente a angústia pulsional, uma espécie de medo por antecipação da força das nossas pulsões, uma angústia objetiva, que é o caso da angústia, por exemplo, das crianças, que não querem transgredir as proibições impostas pelos pais, né, como se fosse uma angústia de castração, e a angústia da consciência, ou seja, a angústia do superego contra o ego, para não promover a satisfação requerida ao desejo pulsional. Então, além desses 3 tipos de angústia, a gente tem que a mera luta de impulsos conflitantes é suficiente para pôr em movimento os mecanismos de defesa. Por exemplo, quando a gente fala de angústia de castração, ela produz nas crianças o mesmo resultado que a angústia de consciência provoca nos neuróticos adultos. O ego infantil teme as pulsões porque teme o mundo exterior. E a sua defesa contra elas é motivada pelo medo do mundo exterior, ou seja, pela angústia dita objetiva. A função do ego é uma função mediadora, integradora e humanizadora entre as pulsões, as exigências e ameaças do superego e também as demandas da realidade exterior. Então o ego surge como uma unidade e como uma instância psíquica que assegura a identidade da pessoa. O ego, ele não nasce conosco, ele é uma construção e vai se formando à medida que nós nos identificamos com os objetos externos. Ele é como um polo defensivo do psiquismo, uma espécie de mediador. E os mecanismos de defesa do ego são processos que visam desenvolver uma solução para os conflitos, para as ansiedades, para as hostilidades, para os impulsos agressivos, ressentimentos e frustrações. Tudo aquilo que não foi solucionado como sujeira debaixo do tapete no nível de consciência, de forma a aliviar as nossas tensões internas. Então a gente tem diversos exemplos desses mecanismos, como por exemplo o mecanismo de negação, que é um dos mecanismos mais conhecidos que existem. A espécie de recusa ou invalidação de um pensamento ou comportamento, tentando torná-lo inexistente. Pois se nós admitíssemos que ele existe e que nós o executamos, tal sentimento causaria muita angústia, né? E esse tipo de mecanismo de defesa, ele não pode ser antecipado. Nós só vemos a sua realização depois que ele se processa. Mas após o seu processamento, a gente pode ter condição de analisá-lo, de tentar investigar quais foram as causas desencadeantes desse mecanismo de defesa e tentar, com isso, trabalhá-los. Então não é para a gente ficar numa ansiedade por tentar evitar a todo e qualquer modo não efetuar mecanismos de defesa, porque isso é praticamente impossível. Nós sempre vamos atuar em algum mecanismo de defesa para que o ego possa se proteger. A intenção é a gente ter uma autopercepção tal que nos permita perceber quais são os gatilhos que desencadeiam a ponto de trabalhá-los para que a gente possa amadurecer psicologicamente, né? Por exemplo, como o próprio Freud definiu, né, o recalcamento como um método específico de um mecanismo de defesa, ele consiste em manter afastado da consciência alguma ideia penosa, uma representação ligada a um afeto desagradável. E quando a gente faz uma exposição a esse pensamento, a esse sentimento, é como se a gente propusesse uma certa dessensibilização. Então não é que a gente vai acabar com o recalcamento, mesmo porque muitas vezes ele se dá de uma operação inconsciente para o sujeito, mas tentar lidar de uma forma melhor com tudo isso que nos pareça conflituoso para tentar diminuir a sua ocorrência. Outro mecanismo de defesa muito comum é o da racionalização, quando a gente busca uma justificativa falsa que torne uma determinada ação, pensamento ou sentimento imbuída de um propósito útil,
para a nossa autoproteção e conforto psíquico. Isso é pejorativo no sentido de que nos engana, é como se a gente estivesse enganando a nós mesmos, né? Então, é um claro sinal de imaturidade psicológica, um enfrentamento a essas questões desagradáveis, assumindo a responsabilidade sem culpa, é uma saída, por exemplo. Há um outro mecanismo que é o de regressão, em que a gente retorna a atitudes passadas, fases de desenvolvimento pessoal passados, para que a gente possa buscar de novo a experiência de satisfação, de gratificação, quando nós nos sentimos seguros e protegidos, para fugir da angústia, como, por exemplo, retomar uma abordagem imatura e infantil pregressa para que a gente se sinta mais confortável. Tem também a formação reativa, que é muito comum nos dias de hoje, onde há uma espécie de falso moralismo. A gente tenta demonstrar uma tendência oposta ao que a gente costumava expressar anteriormente, é para mascarar nossos verdadeiros impulsos e negar tendências que continuem existindo de modo oculto no nosso interior. Por exemplo, me torno alguém militante em relação à causa de uma minoria, mas na verdade eu conservo preconceito em relação a essa minoria, né? A minha ação já me ajuda, digamos assim, a talvez perceber o outro lado da história e com isso diminuir o preconceito. Se houver uma reflexão sincera sobre esse tipo de mecanismo de defesa, ou seja, eu vou eventualmente atuar nesse mecanismo de defesa, mas depois que ele ocorrer, se eu fizer uma autocrítica, uma autoanálise, eu posso reavê-lo, né? Há também a idealização, a tendência que a gente tem de exagerar certos pontos positivos de um determinado objeto para se proteger de uma angústia. Em geral, a idealização, a fantasia romântica, até a superstição, são formas que a gente tem, né, de se amparar, de se escurar, porque não dá conta mesmo da gente suportar tudo. Tem o mecanismo projetivo, tão frequente, tão popular quanto a negação, né, que é o oposto à introjeção. É quando a gente atribui ao outro certos aspectos psíquicos próprios, mas que nós não reconhecemos como nossos. A introjeção, por exemplo, visa resolver alguma dificuldade emocional individual com as nossas questões ligadas à imaturidade psicológica, tomando para a própria personalidade características de outras pessoas. Então, a idealização tem muito a ver com a identificação, como se a gente quisesse se sentir próximo dos nossos próprios ídolos, reflexo de um ego fragilizado e, muito provavelmente, de um complexo de inferioridade. Temos também o deslocamento, também muito comum, como a projeção, como a negação, que é a substituição da finalidade inicial por outro destino, mas socialmente aceitável. Por exemplo, eu não posso espancar todo mundo que eu detesto, mas eu posso quebrar meia dúzia de copos, né? Falando aqui, por exemplo, desse mecanismo de agressividade e violência. E a fixação, que tem um pouco a ver com a regressão, mas é um estágio mais avançado, em que há uma persistência em certos estágios do desenvolvimento psicológico, resultante de certos elementos incompletamente amadurecidos. É uma carência da personalidade de promover uma integração harmoniosa com o seu todo. A organização emocional encontra-se ainda no estágio imaturo, havendo um intervalo bem marcante entre o estado biológico e a independência emocional, como se um não tivesse acompanhando.